Quando criança, enquanto eu passeava com a minha mãe, eu me lembro que alguns lugares funcionavam como checkpoints irresistíveis. Paradas obrigatórias que me atraíam como ímãs. Eu nunca fui capaz de resistir a uma banca de jornal. Eu sempre sentia a necessidade de parar e dar uma olhada. E corria direto para a estante dos gibis, que costumava ficar embaixo, na altura dos olhos de qualquer criança. Com um almanacão de férias da Turma da Mônica em mãos, eu olhava para minha mãe com o olhar do gato de botas. E aí pronto, lá estava a minha diversão para aquela tarde toda. Chegando em casa, eu devorava aquele montão de historinhas como se eu tivesse planejado aquele dia maravilhoso inteiro. Mas nada daquilo era planejado. Eu só tinha passado em frente a uma banca, olhado para uma capa e sentido a necessidade de experimentar o que aquela resma, cheia de ilustrações coloridas, tinha para me oferecer. E conforme eu fui crescendo, acho que eu nunca perdi essa atração. Pelo contrário, em algum momento da minha juventude, esse magnetismo parecia cada vez ficar mais forte. Não só com bancas de jornais e revistas, mas principalmente as livrarias se tornaram essas paradas obrigatórias. Em qualquer passeio que eu cruzasse com um estabelecimento desses, seja na rua ou seja dentro de um shopping center, eu tinha que parar e dar uma olhadinha. As descobertas aleatórias faziam parte daquele prazer envolvido. Algumas das minhas melhores experiências como leitor vieram de dias comuns em que eu simplesmente me permiti conhecer uma obra que ninguém me indicou. Eu apenas entrei, algo me chamou a atenção, eu julguei pela capa e me permiti ser feliz. E sim, é óbvio, algumas das minhas piores experiências como leitor também vieram de dias muito similares. Mas mesmo as experiências ruins tinham esse lado excitante. Um momento quase que como um flerte da descoberta. O frio na barriga de se colocar aberto para experienciar algo novo. E folhear sem compromisso um material com o qual você nunca anteriormente tinha tido nenhum contato. Hoje é tudo um tanto diferente. O algoritmo decide quase tudo. E o que ele não decide, a gente não resiste à tentação de pesquisar. E se deixar levar por uma nota no IMDb, no Rotten Tomatoes, de assistir um review do nosso youtuber favorito, ou mesmo ler o resumo, a sinopse feita por uma IA, pelo Gemini. Me bate um pouco de saudade, viu? Havia algo muito bonito em se permitir julgar algo pela capa. E simplesmente ser surpreendido, positiva ou negativamente. E eu temo que a gente esteja aos poucos, cada vez mais, desaprendendo a se permitir isso. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo Diana Berg. Olha aí, muito bem-vinda. Muito obrigada. Lembrando que esse programa pode ser escutado em qualquer agregador de podcast, você pode assistir ele em vídeo exclusivamente no Spotify, mas você pode nos escutar por qualquer lugar. Inclusive a Diana é nossa primeira ouvinte através da categoria Invasão Mental pelo Gabuzinho. Então, obrigado, Diana, por isso, em primeiro lugar, tá? Por representar toda a galera que chegou junto. Você sendo a primeira aqui, seja bem-vinda também por isso. Obrigado mesmo. Eu agradeço demais e apenas força Gabuzinho. E assim, como de costume, né, como eu pretendo fazer com todo mundo, né, com todos os ouvintes que forem gravar, a gente, diferente dos programas regulares dentro da minha cabeça, que eu já penso num tema e já consigo relacionar com alguém pra chamar, com vocês, eu não conheço tão a fundo a rotina e, enfim, o trabalho, nada. A gente, por acaso, já se encontrou outras vezes, tanto em stand-up meu, quanto em final da Champions e eventos por aí, a gente já se trombou, mas por isso eu tô trazendo temas que eu sinto que eu poderia falar disso com qualquer um, pelo menos em relação à nossa faixa etária, que tem a ver com coisas que a gente vá se relacionar. E uma coisa que enfim, que tava anotada pra eu fazer um tema sobre isso já há um tempo, eu queria saber a sua relação com banca de jornal e banca de revista no primeiro momento. Queria saber se você... Porque você tem quantos anos? Você deve ter minha idade, mais ou menos. Quantos anos eu tenho, Dani? Não, você deve ser mais nova que eu, mas você não deve ser tão mais nova. Eu tenho 36. Sim, não, eu tenho 32 anos. Imaginei. Pensei anos 90 ali. Pessoa anos 90. Fazendo as contas que eu já terminei a faculdade, normalmente a galera chuta mais ou menos a cidade. 10 anos trabalhando como professora, né? Pois e a gente já ter se encontrado pessoalmente, eu tomo menos golpe do Avatar.
avatar. Ajuda, né? Que realmente parece mais nova, parece mais velha, mas você eu já conhecia. Mas qual que é a tua relação com banca de revista, banca de jornal? Eu gostava muito quando eu frequentava banca de revista e banca de jornal. Já eram as figurinhas colantes, né? Eu sei que anteriormente tinha as figurinhas que a gente passava a cola. Aquilo nunca me pegou, porque eu ficava, ai, que nojinho. Eu era criança muito, ai, eu vou ter que passar eu mesma a cola, eu quero colar. E assim, álbuns de figurinhas eu amava. Eu tenho um irmão mais velho, o nome dele é Henrique, e a gente batia muito bafo junto, e a gente comprava Yu-Gi-Oh! Também, aquelas cartinhas pequenas de Yu-Gi-Oh! No jornal. Então, eu gosto muito, e eu sinto muito falta das bancas de verdade, né? Porque hoje, não sei se você já viu, se a gente vai numa Paulista da vida, passa numa... As bancas, elas estão meio que sendo obrigadas a manter algumas revistas e estão virando lojas de conveniência. E eu sinto falta de uma banca. Né? É meio estranho a gente lembrar aqui em Araraquara, no interior, ainda tem bastante banca, assim. Já é mais comum de achar. Ai, tem que ir pra Araraquara. Aqui no parque, que é pertinho de casa, no parque infantil, tem uma banca que é muito banca, assim mesmo. Inclusive, atrás dela tá plotado sempre, tipo, super troca de figurinhas e o caramba. Porque a galera se encontra lá de sábado, vai criançada, vai idoso, vai todo mundo. E vai ter, né? Agora com a Copa. Tá pra ter. A banca ressuscita, né? É um dos motivos pelo qual eu tô trazendo esse episódio exatamente agora, porque eu sei que é um momento que eu vou voltar a frequentar a banca. Mas eu fico lembrando do magnetismo, né? Da banca de jornal, do efeito que ela tinha magnético comigo quando eu era moleque, assim. Eu lembro de, em qualquer lugar, se eu tô em Araraquara, eu passo na frente de uma banca, eu ficava vidrado olhando o que tinha na frente. Sabe quando os caras escolhem as melhores revistas e o que pra botar na frente da banca, e aí você entra na banca, aquele mundaréu de coisa, e ainda tinha... Eu vou falar um negócio muito escroto, mas ainda tinha o lance de você ser uma criança e olhar pra cima e ver que revista pornô. Que isso, revista pornô? Sabia. Mas todo mundo olha. Como toda criança curiosa, não vou negar que também olhava e ficava, nossa. É porque não tinha nada explícito ali, né? Você só via capa. Não tinha. Mas a famosa Playboy, exato. Eu tinha pouco contato e tal. A gente, uma família criada no catolicismo, né? Essas coisas eram... As mulheres têm a liberdade, mas longe da nossa casa. Não é pra gente ver mulher pelada em casa. Mas eu gostava muito de frequentar a banca também. É algo que eu sempre... E o magnetismo da banca... Eu lia jornal quando eu era criança, né? Jornal mesmo. Porque meu pai lia e eu queria ler também. Pegava as tirinhas e tudo mais. Então teve jornal até muito tarde em casa, porque acho que até hoje meu pai comprou um jornal aqui e ali. Quando eu comecei a frequentar a banca por mim mesma, o Magnetic trouxe, foram os mangás relançamentos da minha infância, que foram o Sakura, que eu completo, o Ururotin, e o meu mangá favorito, que eu comprei algumas lançamentos, e eu tenho o box, que é o Fruits Basket, que acontece muito, é um shoujo bem bonitinho, assim, bem girly girl, que eu gostava muito, e foi o que me trouxe pra esse mundo. Mas aí a banca, quando começa os relançamentos em papel melhorzinho e tudo mais, aí o primeiro mangá que eu colecionei mês a mês foi o Sakura, o relançamento, né? Nossa. E essa época mesmo, né, da gente, sei lá, adolescente, ou você ainda de criança para adolescente, que a JBC veio com muito... na verdade, a Conrad veio primeiro, né, com muito mangá, aí veio Conrad, veio JBC, veio a Panini também trazendo mangá. Pô, foi uma época, realmente, era muito legal ir pra banca e você realmente se permitir ser surpreendido, porque eu nunca fui pra banca quando era criança, sabendo que eu ia querer. Objetivo em si, exato. Você olha e é um universo novo, e aí tem aquela descoberta aleatória de você folhear alguma coisa, olhou e falou, putz, sei lá, eu às vezes, quando eu vou na banca, direto eu vou com a Ana aqui em Araraquara, sei lá, caminhar no parque, e a gente se permite comprar um quadrinho, sei lá, do Tio Patinhas, alguma coisa assim, porque a gente olha e fala, mano, que legal. É isso aí que eu fazia quando moleque, e aqui ainda tem bastante. Sim. Mas era um negócio de, cara, eu não sei qual historinha que eu quero, sabe? Depois de um tempo... Eu acho que, inclusive, o espaço social da banca, ele passou pro espaço social das livrarias, né? E que era muito legal, que era outro nível disso. Caraca, porque a livraria, além de ter todos os livros, tinha eletrônico, videogame, dependendo da livraria que você ia, CD de música. Você jogar um Xbox ali, era você jogar tudo. Um PlayStation. Então você folhava todo tipo de mídia, né? Pra jogar, né? Não, total. Livraria, mais ainda, tema perfeito, né? Porque eu, como pessoa que fez letras... É verdade, né? Inclusive,
com colegas trabalhando na JBC, porque eu era amiga do pessoal do japonês, então... Então, inclusive, também fiz matéria de editoração, então trabalhei com livro, com esse pensamento da revista, com torna todo esse universo que você está trazendo. Então, eu gosto muito, eu sou suspeita pra falar, e quando as livrarias começaram, né, a se ir do mundo, eu comecei a Saraivas indo embora. Nossa, é muito triste, né? Embora. Eu vi esses espaços sociais de, e esse livro, e às vezes você encontrava alguém aleatório, tinha aquela área geek lá na Paulista também. Sim. Meu primeiro date com meu namorado foi a gente vendo aquele livrão do Zelda, e eu não conhecia nada de Zelda. E a gente não comprou o livro, porque a gente não tem, né, a bufunfa. Mas ele me mostrando, ele me contou a história inteira, eu vendo aquilo, ele apaixonado, e eu falo, nossa, isso é muito legal. Assim, eu não tive a oportunidade de jogar, mas, pô, que incrível. Então, é um espaço social, né, que a gente acaba hoje transportando para outros lugares. Aí, às vezes, agora eu vejo mais eventos, né, mais coisas específicas, mais nichadas. Mas eu acho que a gente, assim, tem uma perda muito grande aí, né? Primeiro, você falou do espaço social, eu também falo sobre o espaço social de convivência mesmo, assim, de você... Eu lembro, eu acho que o maior exemplo disso é o que hoje é a Galeria Magalu, que foi a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que, cara, quando eu comecei a ir pra São Paulo, porque minha ex, ela trabalhava num prédio ali na Paulista, que ficava quase em frente ao Conjunto Nacional, um pouquinho de lado, assim. Então, eu terminava meu estágio em Jundiaí, pegava um ônibus, ia pra São Paulo, e esperava ela sair do estágio dela, que era às 8 da noite. Eu chegava em São Paulo umas 4 da tarde, às vezes eu ia pro Center 3, pra quem conhece São Paulo, é um shopping ali perto do Conjunto Nacional de frente, né? E pegava cinema e viu uma porrada de filme merda lá. Vi o filme do Steve Jobs com o Ashton Kutcher, que eu achei uma merda, mas vi lá, vi... Só pra matar tempo. Eu já fui muito em cinema pra matar tempo também. Caraca, vi Wolverine Imortal, na época eu era estudante ainda, então, pagando meia, você vai tudo, né? Você vai pagando. Às vezes durante a semana ainda. Pega uma sessão especial. E aquele ano que eu fiz estágio, 2013, foi um ano que eu li muito. Foi um ano que eu mais, acho que tive hábito de leitura, tirando o ano passado, talvez, que eu tive mais. Justamente que eu passava muito tempo em ônibus, passava muito tempo viajando. E aí, a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, além de tudo, ela era hotel pra mim, porque eu dormia lá. E muita gente fazia isso, né? Deitar nos puffs, deitar no sofazinho. Não era tão sinistro, né? Hoje em dia eu teria mais receio, né? Nossa, eu dormi muito lá. Tá mais complicada. Eu já dormi em Starbucks também, né? Aqueles sofazinhos. Você pega uma água, fica a tarde inteira no rolê. Nossa. Mas eu já encontrei muito com pessoas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional ali também. E assim, quando a Ilietan hoje em dia é uma mega loja e tal, existiam espaços de convivência incríveis, assim. E os puffs, a gente podia ficar lá sem compromisso, né? Hoje, e assim, e folhando, né? E nunca foi esse lugar em São Paulo. E a gente nunca, sei lá, acho que por mais que fosse uma loja, né, de cultura, a gente ficava lendo, ninguém te julgava por ficar folhando um livro, lendo um livro ali, conhecendo. Vários livros eu comprei porque eu peguei e falei, cara, deixa eu dar uma chance. Fui e comprei. Fiquei lá meia horinha e de repente levei pra casa. Sim, um dos meus livros favoritos de romance foi um livro extremamente bobo, com uma capa extremamente boba, que um ex meu virou pra mim e falou assim: ai, por que você vai ler isso? Mó bobo. E eu, tipo, agora que eu vou ler. Agora eu vou ler isso aqui, eu vou adorar. E eu gostei muito, era muito bonitinho. Era um romance que eu jamais teria contato, porque eu era estudante de letras. Ai, meu Deus, academia, livros super... inteligente demais pra ler essa bobagem. Pois eu não era. Eu olhei, vou amar esse negócio. E eu realmente amei, porque eu era o que mais precisava naquele momento. Eu não aguentava mais ler coisas densas. Inclusive, a letras faz mal pra cabeça dos leitores, tá? Eu vou falar pra vocês. Essa é uma opinião, um hot take aqui meu. Caraca. Porque eu tive uma ressaca literária. Bom, ressaca literária depois de fazer uma faculdade de letras, realmente acho que é o mínimo. A gente lê muito, lê demais e lê muito tecnicamente. Eu acho que eu ouvi num podcast esses dias, num dos teus, sobre a pessoa que tem dificuldade de ver filmes porque é trabalho. O Esperon falou um pouco disso também, o Jurandir falou um pouco disso também. Então, chegou um momento que ler era extremamente difícil pra mim, porque eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí, desse Dolce de Amor, que é um livro sobre uma moça que se divorcia, e tem um cara que a trai na Itália, ela vai pra Itália descobrir... Bobo,
E eu não tive obrigação nenhuma de ler aquilo tecnicamente. E foi numa livraria. E que você eu encontrei. vê, Ai, que capa, ai, que negócio. E esse é o tema real, Diana, inclusive. Justamente é julgar o livro, é o lado bom de julgar algo pela capa. Esse é o tema, é o título do episódio, de verdade. Olha só. Porque, justamente, eu acho que a mudança desse contexto de banca de jornal e de livraria, a nossa grande perda é essa. A gente perdeu o encantamento pela capa, o encantamento pelo vou me permitir ter essa experiência. E eu acho que tem algo quase que como um flerte quando você entra numa livraria e numa banca e se permite ser encantado por uma capa, por um negócio novo. Pô, esse encantamento, essa palavra primeira é a que mais se encaixa, porque tem coisas que elas te atraem na hora ali. Você olha e fala, putz, eu quero ter contato com isso, e às vezes você pega e lê e fala, que merda, que caralho, que bosta. Mas bom, que bom que você leu algo merda. Isso é bom. Porque exato. daí você constrói teu gosto. Eu acho que isso é parte do que é ser leitor. É você ler algo e você fala, meu Deus, que horror. E agora você sabe algo do qual você não gosta. E tá tudo bem, você não precisa ler tudo o tempo todo, ser ótimo, incrível, maravilhoso. Porque se tudo que você lê é bom, você não tem mais nenhum parâmetro pra comparar. E é legal que você escolha, né? Que você escolha ter uma experiência que no fim é ruim, mas ela foi uma escolha tua. Exato, por exemplo, senão, aí ficou pro outro, né? Eu faço parte hoje em dia de um clube de leitura do Calma Urgente, né? Do podcast Calma Urgente. Já é o segundo ano que eu tô com eles lá e eu tento acompanhar os livros e tal. Hoje é um clube de cultura, né? Não é nem mais um clube de leitura só. Tem livro, mas também tem outras mídias que a galera consome e é super legal. Eu acho maneiro você ler, quando alguém escolhe pra você, ainda mais quando tem um tema, tipo, cara, estamos falando sobre sociologia, sobre ambientalismo, ecometarismo, e aí tem uma... Legal, você sabe o que esperar. Mas é tão legal... proposta, né? Mas aquilo, você se encanta pelo coletivo, sei lá, pelo objetivo em conjunto, pela figura de autoridade que tá te recomendando, que às vezes você gosta assim, pô, quero ler o que esse cara tem a dizer. Um dos livros que eu li, que eu já recomendei em alguns lugares, que até foi tema de um episódio aqui dentro da minha cabeça, foi Os Segredos da Nona, né? As Mentiras da Nona, que é um livro que o Gregório do Vivier recomendou no Calma Urgente lá atrás. Eu fiquei interessada. Que eu li e me amarrei. Eu falei, cara, uma história... um livro super assim, né? Inclusive tem muito historiador que questiona ele e tal... Mas ele traz o viés de um historiador gastronômico que ele estudou e falou, cara, a culinária italiana basicamente é uma mentira e assim... Não tá mentindo pra mim. É marketing, exato. E assim, não que não seja verdade, nem que os italianos não comam pizza, óbvio que eles comem, mas a origem das paradas não é tão milenar, né? É meio que essa sei lá, a hipótese do cara é essa. Mas é legal você seguir uma figura de autoridade, alguém que você respeita, um amigo, né? Uma opinião de um amigo. Certeza. Mas eu acho que hoje em dia a gente tá tão viciado em nota de IMDb, em Rotten Tomatoes, em avaliação externa, em review de youtuber, e booktuber, e TikTok. Você só quer ler. Que às vezes você perdeu a capacidade de simplesmente se permitir se encantar. Sabe quando você parece que é o cara solteiro que vai na balada e não permite mais olhar pra ninguém? Mesmo que você esteja numa livraria... Porque no Tinder tem outras tantas que estão esperando mandar mensagem, né? A gente não tenta mais. Deixa que o algoritmo escolhe por mim. O Tinder é um ótimo exemplo, né? O algoritmo vai escolher por mim, eu não preciso escolher mais. Na balada nem olho mais. Não, e eu sinto que isso faz com que a gente não leia também. A gente fica tão preso na opinião dos outros, no que as pessoas estão falando sobre os livros, o que as pessoas estão falando sobre os lugares, às vezes. Quantas pessoas também não veem lugares, esse lugar super escondido em São Paulo, ai meu Deus, que incrível. E às vezes você não vai em nenhum lugar. E aí um monte de gente falando de um monte de livro, de um monte de coisa, tem tanta informação que você não escolhe absolutamente nada. Pra eu voltar a ler, eu comecei a pegar os livros que eu ainda não li dessa estante aqui atrás. É isso que eu comecei a fazer. Eu falei, gente, eu preciso voltar a ler de algum lugar. Eu tava lendo Caçador de Pipas, eu demorei uns 3 anos pra terminar esse livro. Que foi pós-pandemia, botar minha cabeça extremamente dentro de tecnologia, de ficar ouvindo um monte de podcast o tempo todo, que também, eu acho que é maravilhoso, mas ouvir o tempo todo não é tão saudável assim. É bom você ficar, isso é uma coisa que também você também trouxe em outros episódios, ficar um pouco em silêncio na sua mente também. E o livro me traz também a minha voz interna. Então eu voltei a ler e sem cobrança, e falei assim, este livro tá na minha casa, eu o comprei num sebo, eu terminarei de ler ele. Terminei de lê-lo. É um livro muito bom, mas ele é bem pesado também, trata de temas bem pesados. E tinha um outro livro que muitos me recomendaram, inclusive eu ganhei a cópia do primeiro, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias. Como uma leitora, era uma lacuna. Todo mundo leu e eu não leio. Quando as pessoas falam, eu não sei do que as pessoas estão falando. Então eu vou ler. E agora eu tô curtindo o ler. Eu não tô falando com ninguém sobre, eu não necessariamente tô discutindo sobre, porque eu escolhi ler. Transformando isso tá menos em trabalho possível, né, inclusive. Com certeza. Não dá. Inclusive não está em inglês, está em português, que é
pra eu não trabalhar nada. Pois é. O exemplo que você deu do Guia do Mochileiro foi a forma que eu primeiro consegui criar hábito de leitura. Foi com o Guia do Mochileiro mesmo, foi com a série. Porque eles são livros curtos, né? São livros muito curtinhos. Sim. E eu acho assim, né? Além da importância geek dele, óbvia, né? Da importância pra quem é nerd, ela é absurda. Talvez seja, pra mim, a obra literária mais importante de não fantasia medieval, caralho, algo... né, ainda mais voltado para uma fantasia realmente geek, assim, um negócio que é totalmente... Pô, é meio ficção científica, mas ele é muito mais comédia do que ficção científica, muito mais o absurdo, né, o humor inglês e o caramba. Eu tô amando, inclusive. É muito maravilhoso, hein? Pra mim cara, um negócio pelo qual eu sou apaixonado e eu releio de tempos em tempos. É raro eu reler livro. Eu acho que é um negócio, é um hábito difícil, porque é diferente de uma série que você bota ali como, sei lá, Friends, eu já vi 1 milhão de vezes, porque você deixa pra dormir e vai assistir. Pano de fundo, né? Pano de fundo. O livro, ele exige o silêncio e a atenção, você não consegue ler no automático, né? Sim. Então, de fato, o Guia do Mochileiro, pra mim, ele é esse lugar de... Cara, ele me coloca ali nesse lugar nerd e tal, mas ele também me coloca muito em fases da minha vida, em questões, em dilemas diferentes. Eu acho que o Douglas Adams, inclusive, eu tive o prazer de ir pra Inglaterra e visitei o túmulo dele, né? É verdade! Nossa, você tinha Nossa, é verdade. Agora tá tudo conectando. O túmulo do Douglas Adams fica no mesmo cemitério que fica o túmulo do Marx, né? E eu falei, pô, vou aproveitar e vou ver o dos dois. Exato. Em Londres. E aí, o do Douglas Adams é maneiro, porque vários comediantes do mundo inteiro levam caneta, caderninho e deixam lá, né? Como, enfim, homenagem pra ele, tudo tipo, ó, toma aqui a caneta de mais um comediante inspirado por você. E é muito foda, né? É muito legal. Eu não deixei caneta lá, porque na época nem sonhava em fazer comédia, inclusive. Mas é muito bonito você ver como essas obras dessas pessoas marcam. Ninguém tá deixando um tablet. Só isso que eu falo. Tá deixando papel e caneta. Pois é. E eu acho que é maneiro de você olhar pro Guia do Mochileiro e olhar pra tudo isso, porque apesar de ser uma obra super falada, tem sempre aquelas obras que todo mundo já viu menos você. Todo mundo já leu menos você. E você se sente atrasado, né? Então, pô, é muito maneiro você fazer esse gesto. Sim. E existe uma coisa que, desde quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei muito na minha mente. E agora, como professor, eu trabalho muito na minha mente, que é jamais menosprezar o desconhecimento de alguém. Porque tem muita gente da minha área que vai falar: como você não leu a Ilíada em grego? Não, eu não li. E eu não vou ler. Ah, mas você estuda grego, você tem que ler em grego. Não. O cara traduziu ali. Eu posso ler eu posso ler em conjunto. Eu posso ler com calma, eu posso ler no meu tempo. Você ainda não leu Homero? Sim. E eu sempre penso, mas não é mais legal você tentar trazer a pessoa pro seu mundo, em vez de você julgá-la pelo que ela ainda não leu? Acaba virando um monte de lição de casa, né? Aí vira trabalho de novo. É horrível. E eu entrei com muita paixão, com muito amor pela área, sabe? E aí eu me senti pressionada. Como assim você está entrando no primeiro ano de letras se você ainda não leu toda a bibliografia do curso? Calma, gente. Eu acabei de entrar, eu tenho 18 anos. Respirem todos vocês. E eu me trouxe pra esse lugar de... Eu não quero fazer isso com ninguém como teacher. Eu também não quero fazer isso com ninguém como ser humano. Se alguém virar pra mim e falar assim, eu quero ler a Ilíada. Em vez de falar, como você não leu a Ilíada? Que legal, olha só, eu tenho uma cópia aqui pra te emprestar que ela é mó legal. E ela é própria pra você. Por que não? Sabe? E eu sinto que isso é de uma certa maneira, na cultura pop em geral. Que as pessoas ficam, como assim você não viu tal coisa? Ao invés de falar, nossa, isso é muito legal. Mas você vê, esse assunto que você tocou, Diana, é muito interessante pra mim, porque essas obras obrigatórias, elas vão virando um checklist de todo mundo, e você meio que se sente pressionado a fazer só o mainstream, ou o seu mainstream, que é o mainstream da sua galera, né? Tipo, se você é estudante de letras, obviamente que na minha galera ninguém vai me julgar por não ter lido a Ilíada, tá ligado? Ninguém vai fazer isso. Inclusive vão se pressionar, parabéns! Surpresa, né? Exato. Choque. Mas eu acho interessante isso, que a gente tenha alguns ganhos e perdas, obviamente com a tecnologia, pra mim, Kindle e tudo isso, eu acho uma maravilha mesmo. Acho que, cara, ganha acesso, o preço baixa pra galera poder ler, tem os problemas de editora, de autor, que sucateia isso, é uma merda, infelizmente é assim. Mas pra quem quer acesso à cultura, eu acho que a gente nunca tem tanto acesso disponível. Entretanto, a gente perdeu esse lado do encanto, da descoberta e da autenticidade mesmo, de você falar, eu descobri isso, e eu tô lendo isso porque eu olhei na porra de uma banca de jornal. Eu achei na livraria. Porque foi por isso que eu li O Príncipe do Maquiavel, por exemplo. Eu sempre soube da existência do Príncipe, mas eu li O Príncipe do Maquiavel quando eu comecei a me chamar de Príncipe. Porque eu li meio que na sacanagem. Eu falei, deixa eu ver o livro sobre mim. Eu comprei o livro meio que com uma piada. Falei, nossa, Maquiavel, obrigado por ter escrito o livro sobre mim e tal, vou ler. E eu comecei a ler, e eu falei, caralho, eu tinha, sei lá, 23 anos. E eu falei, eu sou muito burro pra ler essa parada. Eu não consigo entender. Eu sou muito burro pra ler isso aqui. Aí foi passando os anos, eu peguei de novo,
pra ler e falei, agora eu consegui entender, agora eu vou entender. Mas assim, eu entendi que não, assim, eu não tava na vibe certa. Você não vai entender o Príncipe mas eu jamais compraria o Príncipe do Maquiavel num contexto que não fosse a minha piada interior. Eu talvez nunca tivesse lido. Exato. E tudo bem, talvez não fizesse diferença nenhuma na minha vida. Se você chegasse e falasse, O Príncipe, eu quero ler O Príncipe do Maquiavel aqui. Exato, do Maca, né? Chama de Maca. Fantasma da Ópera. O livro. Caramba. Eu comprei, tava baratinho, eu tava em inglês, depois eu descobri que o original era francês, mas eu queria ler porque era o meu filme favorito, e eu queria ler. E aí eu li. E eu trouxe mais repertório, e é uma história muito bonita também. Pô, que legal que você leu O Príncipe do Maquiavel, porque você pois se chama de Príncipe, é muito bom, cara. E é um livro super curtinho, pô. Ele é muito tranquilinho de ler. Assim, eu não acho ele tranquilo de ler porque o vocabulário é horroroso, é muito velho, um jeito muito velho de falar. Não, mas as pessoas escreviam pra se... peraí, eu tenho que lembrar que isso aqui vai ao ar, né? As pessoas... Era carteirada, né? O livro era carteirada também, né? Pra época. Tem toda uma história que tem uma galera que escreve pra mostrar que é inteligente. Olha, eu sou muito foda, eu sou incrível. Olha como eu escrevo lindo aqui, ó. E às vezes o texto fica tão complexo, mas tão complexo que ninguém entende. Isso não é inteligência, você tem que passar uma mensagem. Sabe, eu acho que... É que nem aquela coisa uma notícia recente do menino que zerou na redação. Sim. Eu vi. Ficou tão fora que o contexto não foi seguido, né? Então eu acredito que tem isso também. Existe um contexto. E o Príncipe do Maquiavel estava falando para eles, né? Ele não está falando pra gente aqui no Brasil. Exato. Ele tá falando com o príncipe de verdade, não comigo, né? Exatamente, também tem esse detalhe. Mas eu acho curioso, assim, que eu acho que o que a gente mais perdeu de tudo isso, e aí é uma coisa que a gente tem que se forçar a fazer isso, e tá ao nosso alcance em alguns aspectos. É, de fato, se permitir ser surpreendido com obras mesmo. E aí, tentar emular essa sensação de criança, de você entrar numa livraria, numa banca de jornal, e ver um almanacão de férias da Turma da Mônica e falar, é esse aqui. Foda-se, eu achei a capa legal, eu não folhei, vi todos pela capa, e esse aqui é uma puta chabroca, vai ser uma tarde inteira de diversão absurda, e eu não sei que historinha tem dentro. E olha que maravilhoso isso, você não saber. Pode ser que você termine e fale, pô, pois no Manacão da Turma da Mônica você nunca vai se decepcionar. Mas em outros contextos, talvez você se decepcione. E tá tudo bem. Sim. Eu acho que isso é maneiro quando você realmente só entra numa livraria. Exato. Te dá repertório, inclusive, que é uma coisa que a gente perdeu, inclusive na música, né? Que é o lance de você lançar sempre single hoje em dia. Cara, quantos álbuns a gente já não comprou pela capa? De olhar e, putz... Quantos álbuns a gente não comprou só porque era do cantor que a gente gostava e a gente só queria descobrir novas músicas do mesmo cantor. Exato. Cantor. Mas é interessante como não é à toa que um disco de vinil é uma obra de arte também, né? É uma arte gigantesca. Porque era pra vender, pra você olhar pra ele e, cara, eu quero comprar esse disco bonito. E não importa se você vai gostar da música que tem... Quer dizer, depois vai importar, mas a princípio, tudo bem, tem o lado do marketing, mas também tem o lado maneiro de você se permitir ser encantado por isso e, caraca, isso daí me chamou a atenção. Eu não tenho tocador de vinil aqui em casa e eu acho lindo também. Inclusive, quando eu vou num sebo, eu evito mexer primeiro porque eu tenho rinite, e aí, porra, vou me fuder profundamente, né? Se eu botar a mão. Leva um remédiozinho pra... Leva máscara. Leva 2 Alegra no bolso e entra no sebo. Mas eu acho que o segundo ponto é que justamente, cara, o vinil... Sebo realmente é um lugar delicado. Ainda mais pra mexer em vinil. Acho que livro até, assim... Nossa, os vinil estão tudo parado lá. Vinil infelizmente. É bizarro. Mas eu acho maneiro, assim, que a gente tem... No fim das contas, quando a gente perde... tudo bem. Eu acho legal a gente assistir um negócio direcionado e que a gente já tem mais certeza que, cara, fulano me recomendou, é maneiro. Mas eu acho que também é tão legal você se permitir se decepcionar, você se permitir olhar e falar, pô, sabe quando aquele dia que você tá zapeando no Netflix e algo te chama atenção, você fala, puta, mas será? Será que esse filme de Natal com a Lindsay Lohan é o que eu preciso ver? Desse jeito. Exato. Foi assim que eu assisti aquele filme super clássico e icônico do Jack Black com a menina que viaja e pega tipo um Airbnb de e-mail. É isso aí. É um filme icônico, vocês vão saber. E todo mundo fala, meu Deus, como você não viu esse filme? Ué, não tinha visto, agora viu. Um filme incrível. Exato. Olha que fofinho. Exato. Eu acho que ele tem que, de fato, tentar de novo, né? Olhar pra isso e falar, cara, deixa eu olhar pras capas aqui e me permitir mesmo viver isso aqui. E eu fico lembrando, sei lá, eu ainda entro em livraria, eu adoro estar presente em livraria pros outros, assim, fim de ano, Natal. Das poucas livrarias que a gente olha ainda, eu olhar e falar, pô, vou entrar aqui, vou pegar
uma coisa ou outra. Ainda mais livraria que tem board game, eu achei card desse game, um monte de jeito? coisa. Exatamente assim. Um livro do RPG do Avatar. Do mestre de RPG de Avatar. Caraca, Que a minha equipe só tinha online e eu comprei pro mestre. que legal. E eu jamais imaginei que tinham trazido pro Brasil, editora, tradução e tudo mais. A gente tinha, o nosso mestre tinha colocado no Kickstarter, e aí ele conseguiu só a cópia digital em inglês. E eles trouxeram, e é lindo. Eu queria pra mim, mas eu não sou uma mestre, eu não ia usar. Vamos colocar que é só ficar bonito na estante. E também assim, tem seu valor também, né? Olhar um livro bonito na estante também é legal. Eu sou bem amiga do mestre, posso roubar um pouquinho também. Pois é. Aí eu tava olhando e eu comprei o Azul Mini também. Dessas duas maneiras. Ah, o Azul Mini. Que eu nem sabia que existia. Eu não sabia que existia o Azul Mini. É. E depois eu fui descobrir que dizem que o Azul Mini é até melhor de você ter do que o Azul Grande. Porque ele tem onde você colocar os tiles e tudo mais. Assim, olhando assim, que legal, olha o Azul Mini, olha o livro do mestre aqui. Pô, eu sou fascinado e às vezes eu fico com... Acho que a nostalgia que mais me bate... Eu já falei de locadora aqui, que é parecido esse sentido também de pegar coisa pela capa, mas pra mim, a banca de jornal, nisso tudo, sabe? Se olhar um álbum novo, olhar a figurinha, Cara, chegou álbum de alguma coisa nova e você sentiu o cheiro da coisa. E às vezes toda essa emoção, essas sensações diferentes misturadas levarem você a cometer um ato... Caraca, que você jamais cometeria planejado. Isso é muito legal. Cara, tudo isso aqui é improvisado. Né? Traz uma leveza você se permitir o improviso, que eu acho que é onde a gente mais perdeu, no fim das contas. Eu tava esperando um exame com o meu namorado e eu comprei 2 boosters de card Pokémon. Eu coleciono Pokémon? Não. Eu sei como funciona esse jogo? Não. Mas ele gosta e eu falei, todo mundo fica abrindo as cartinhas, vendo se as cartinhas valem dinheiro. Eu vou brincar disso agora. E eu comprei completamente descompromissada. Tá certa, pô. Não vou vender, claramente. Porque eu não quero, eu quero só guardar esse sentimento, esse descobrimento. Eu gosto muito de Pokémon da minha época, né? De quando eu era criança e via Pokémon e Pokémon Card ficou um pouco mais depois pra mim. A gente jogou muito Yu-Gi-Oh! E foi um momento de voltar a ser criança. Eu quero ir na banca, eu quero comprar cartinhas, eu quero abrir e quero ser feliz, apenas. Pois é. E às vezes, inclusive, quando eu vejo as pessoas transformando até essa diversão simples num negócio, né? Cara, eu vou ver o preço de carta e tal. Eu prefiro não saber, cara. Eu prefiro não saber mesmo, assim. Porque eu não comprei querendo vender. Eu não vou vender. Exato. É melhor que eu não saiba. Pra quê, né? Melhor que eu não saiba que eu tenho 8 mil reais na minha mão no pedaço de papel. Nossa, realmente. Agora, é que gente, graças a Deus, se eu tivesse visto o preço de um negócio muito caro, eu ficaria meio nervoso. Porque até você achar alguém pra comprar um negócio desse, não é tão fácil. Assim, é melhor não saber. Eu prefiro não saber. Isso funciona. Não saber. Justo. Até porque se eu tiver um negócio desse um dia, cartas. é maravilhoso, também acho. As Evolutions. Ai, bancas de jornal me trazendo Evolutions. Nunca comprei, não tenho esse dinheiro. Mas quando eu tava com uma criança em casa, de uma mãe que passou aqui e tal, nem lembro por quê. Só sei que a gente tava conversando sobre Pokémon. Ele perguntou, qual que é o seu Pokémon favorito? Eevee, qual que é o seu? Nem lembro qual que era. É o Eevee. Ele pegou a cartinha dele e ele deu na minha mão. E eu olhei pra mãe desesperada, assim, você tem certeza disso? Porque se essa criança chegar em casa desesperada que me deu, eu vou ficar muito mal. Não, pode ficar. E eu tô com a cartinha do Eevee até agora. Foda demais, muito foda. Não, porra. Você vê, esse espaço social, né, que a gente tem que tentar resgatar de alguma forma, pô. Trocando cartinha. É um lugar de conexão entre gerações, né? Total. É um lugar de conexão. Você ir eu ia com os meus pais na livraria. Meu pai comprava muito livro pra mim, sempre investiu na minha educação. E era um lugar que livro podia, né? Livro é coisa inteligente, então livro pode. Mas obviamente também tinha bastante entretenimento. Obviamente a gente também tinha, né? Nos anos 90 a gente tinha uma sorte de filmes alternativos, de vídeos alternativos. Eu vi Shrek 2 em inglês, porque, chegou em casa em inglês. Sim. Só tinha inglês naquele CDzinho. Fora pra quem era de computador, de jogo de computador mesmo, que comprou de jogo de computador em revista, né? Revista de jogo de computador, você pegar um jogo demo. Sim. Caraca. As minhas revistas favoritas era Recreio e Mundo Estranho. Pra mim, nunca essa coisa de se encantar com o novo, não acontecia com porque eram sempre incríveis, não importava o assunto, eu lia elas inteiras, devorava elas. E de jogo, a gente pegou já uma era mais de internet, PlayStation 1 e 2 ali, e a gente jogou muito RPG Maker, e eu jogava
RPG completamente aleatório, que eu não sei quem criou. Minha primeira memória de videogame, de RPG, assim, era um RPG básico feito por alguma pessoa da internet de princesa. E é um jogo que eu amo, que eu nunca mais vou jogar, porque era só um RPG aleatório que eu baixei em 2008. Ou 7 até. É surreal, assim, eu amo. E, bom, o acesso, né? A gente teve bastante acesso e a gente trocava muito videogame. Era um tempo onde a gente não tinha tudo literalmente na nossa mão. Então eu sinto que a gente dava valor ali pra ter as coisas no físico, né? E se permitia mais, né? Acho que esse é o grande lance. Se permitia quebrar a cara ou curtir um negócio ali, assim, não precisava ser o suprassumo da qualidade pra divertir a gente. Acho que esse é o grande lance. Existe esse lugar, né? Que eu só posso ir no cinema pra ver o melhor filme possível. Eu não posso ir no cinema pra ver um filme que eu não gostei. Eu vou amar ou odiar. Conversar com a minha amiga até hoje sobre Garota Exemplar, que a gente acabou não gostando, porque não era a nossa vibe daquela hora. Fomos 3 horas e a gente nem entendeu o final. E hoje em dia, se eu fosse ver entendendo, esperando, eu entenderia o filme. Mas naquela hora a gente entrou num tema aleatório e a gente viu um filme de 3 horas sobre uma mulher que matava as pessoas. E a gente ficou tipo, meu Deus, não era o momento, né, amiga? Não era. E a gente fala disso até hoje. Eu morava numa casa e na parte de trás tinha uns 4 computadores velho que meu pai ficava pegando os computadores e fazendo uns Frankensteins pra gente ter acesso, né? Porque era muito caro. Eu e minha amiga nessa lan housezinha que meu pai montou, muito esperto, né? Porque um do lado do outro, já ficava, né, de olho no que as crianças estavam fazendo. E a gente tava jogando jogo de terror, e a minha gata, eu tinha uma gatinha que ficava no quintal, só que com gatinho e tudo mais, bateu tudo na janela. E a gente deu um pulo dentro de casa. E é uma coisa que a gente, um amigo mandou na MSN, uma noite aleatória, a gente tava sem fazer nada, a gente tava jogando point and click, de repente a gente tava jogando jogo de terror. Eu não gosto de terror. Sozinha, sem ninguém me trazer e tudo mais. Eu jamais, agora eu vou jogar um jogo de terror. Não vou. Mas a minha amiga tava lá, o menino deu aquela desafiada, eu acho que vocês não vão jogar isso aqui. Aí eu vou embora. E foi uma das memórias que eu tenho mais tenras da minha infância, sabe? Tipo, foi muito legal. Melhor coisa. Melhor coisa é se permitir ter esse tipo de coisa e guardar. Você vê como as coisas duram, né? Nós estamos aqui anos depois lembrando disso. Isso é a grande vantagem de ter vivido uma época de se permitir. E eu acho que é possível a gente emular e se permitir coisas diferentes. Com certeza. Mas hoje, diferente da época que eu era criança, que era só dar a mão pra minha mãe e deixar o mundo me levar, exige um certo esforço, né? Não dá pra deixar naturalmente. Bonitinho, mini Vidani com a mãe. Pois é. Uma coisa que tenta emular um pouco disso é aqueles livros fechados nas livrarias, você já viu? Já vi. É verdade. Você já comprou algum? Eu ainda não. Não, mas nunca comprei nenhum. Eu nunca comprei, mas eu sempre quero. Mas eu nunca me permiti. Olha só, eu nunca me permitia comprar um livro aleatório que eu não sei absolutamente nada dele. Só que é romance, aventura. Caraca, eu não sei se eu tô tão desprendido, mas é legal, é uma forma legal mesmo, né? É praticamente um gacha, né? Um blind box de livro. Gacha de livro. Porra, é o Labubu. Exatamente. Aí eu acho que primeiro, aí você, olha aí, se você pensa, não, vou optar por uma capa, então. Ainda não tô pronto pra esse rolê mais pesado, uma coisa de cada mais vez. intenso. Uma coisa de cada vez. Exato. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Quero agradecer demais a Diana Berg. Sigam ela nas redes sociais, tem links na descrição. Ela é minha ouvinte aqui no Dentro da Minha Cabeça e colaborou com R$200 ou mais no financiamento coletivo, fazendo parte da categoria nova, Invasão Mental pelo Gabuzinho, que ela tá debutando aqui nesse programa. Dessa forma, ela ajudou o podcast a não só seguir existindo, como também ajudou o podcast a bancar o tratamento do meu cachorro, Galvão Bueno. E ainda por cima de quebra, ela pode gravar um episódio comigo aqui. Se você se interessar, colabore com R$200 ou mais e venha gravar comigo. Entra na fila. A fila pode ser acessada em dentrodamiacabeça.com.br. Me siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas, siga o programa no Spotify, assim como em qualquer outro agregador, porque me ajuda demais a fazer a audiência crescer. Comente tanto em redes sociais quanto na área de comentários do episódio no Spotify. E imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento
financiamento coletivo. Considere ajudar com qualquer valor a partir de R$1, que couber no seu orçamento, é claro, de uma das 3 formas disponíveis: o Apoia-se, o Patreon e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Qualquer uma das 3 formas você pode colaborar para poder gravar comigo, como fez a Diana. Com R$20 ou mais, você já fica apto para participar do nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o grupo de neurônios. Aliás, o e-mail que eu citei, cabeçadovidani@gmail.com, também é nosso e-mail para você se comunicar com a gente, seja com algum feedback ou alguma oportunidade comercial. Tem produtos à venda no podcast lá na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br e confira que tem camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs com a nossa marca aqui do Dentro da Minha Cabeça. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça que toda sexta tem saído no feed o Pensamento Extrusivo, que é um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar recomendações. Alegria e tranquilidade, até a próxima, até o programa que vem e valeu!